sou a Teca e esse é o primeiro vídeo do canal Mitologia Suméria. Então, quem foram os sumérios? Os sumérios foram um povo muito curioso, a começar por suas próprias concepções de origem e existência na Terra. Eles acreditavam que teriam sido criados pelos deuses. Os deuses sumérios da mitologia suméria são os Anunas. Nós conhecemos suas histórias, sua mitologia, porque o francês Jean Champollion traduziu tabletes de argila que foram encontrados na biblioteca de Assurbanipal em 1850. Esses tabletes acabaram por revelar coisas incríveis dessa geração de pensadores, construtores, matemáticos, agricultores, de uma maneira que jamais a gente poderia imaginar há 5, 6 mil anos. A origem da humanidade, segundo a mitologia suméria, é científica. Eles acreditavam que os deuses teriam encontrado num animal símil uma genealogia parecida com a deles e desta forma eles conseguiram fazer a fertilização entre o óvulo de um símil encontrado aqui na Terra com o sêmen de um deus, um sêmen divino. Existe vida na Terra há pelo menos 4 bilhões de anos. Já o Homo sapiens surgiu há apenas 350 mil. 3 deuses participaram da fertilização do óvulo de um símil pelo sêmen de um deus. Esses 3 deuses foram Enki, Nimai e Gizida. Eles fizeram vários testes, vários experimentos, alguns não deram muito certo, alguns falharam, até eles perceberem que, na verdade, a matriz estava errada, porque eles fecundavam o óvulo e esse óvulo era colocado no ventre, no útero de um símil. Até que a deusa Nimala se ofereceu para ser a mãe desta criança que viria a nascer, deste ser que viria a nascer na Terra, e ela ofereceu o próprio ventre. Então, o primeiro ser humano, segundo a mitologia suméria, teria nascido do ventre de uma deusa, a partir da fertilização de um óvulo símil por um sêmen divino. Esse primeiro homem foi chamado Adapa, que significa vermelho, como a cor do barro. Em Gênesis lemos: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Mas há uma curiosidade, um fato interessante é que os tradutores do hebraico, eles dizem que a palavra Elohim, ela significa, na verdade, deuses, no plural, e não Deus, como foi traduzido em milhares de cópias da Bíblia, da mitologia bíblica, da mitologia de Deus na versão cristã pelo mundo todo. Os sumérios também descrevem nas suas tabuletas como era a personalidade de cada deus, como eles eram falíveis, corruptos, invejosos. Eles tinham características muito humanizadas, muito diferente das características que nós conhecemos através das religiões cristãs, judaica, muçulmana, que são todas essas religiões, elas interpretam os deuses, o Deus, né, que é o único Deus, como um ser divino, um ser que ele não sente nada do que é humano, ele é muito longe, muito distante do que nós consideraríamos humano. Embora nós tenhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus, como eles propagam, nós encontramos pela religião essa diferença, esse distanciamento entre Deus e os seres humanos. Os sumérios não. Os sumérios, eles nos contam como os deuses eram falíveis, como eles podiam errar, eles podiam sofrer, eles podiam se magoar e detalhes do cotidiano desses deuses, de suas conquistas, de suas construções, como eles planejavam, os cantos que eles
faziam em honra a eles mesmos quando eles conquistavam algumas coisas. Os deuses sumérios eram muito mais parecidos conosco, assim como os gregos também, os deuses gregos também, eles têm umas características bem dramáticas. Haviam 2 registros muito importantes de listas de reis e deuses e governantes feita pelos sumérios. A primeira lista, ela foi feita sobre deuses governantes que reinaram antes do dilúvio. Esses deuses dessa primeira lista, eles viviam milhares de centenas de anos. Os deuses da segunda lista, eles já podem ser comprovados historicamente. Então, as academias, as universidades, elas reconhecem a segunda lista de deuses, de reis e governantes dos sumérios, como histórica. A primeira lista, a lista de antes do dilúvio, ela não é reconhecida oficialmente. Não se sabe por que os deuses daquela época, de antes do dilúvio, viviam tanto. Não é possível comprovar isso, não é possível comprovar que aqueles deuses da primeira lista tenham existido. Mas um fato muito interessante é que um dos deuses da primeira lista, ele participa da segunda lista, considerada histórica pelas universidades, sob um pseudônimo. Na primeira lista de reis sumérios, Dumuzi é o pastor que governou por 36 mil anos. Na segunda lista de reis, Dumuzi é Etiana, o pastor que subiu ao céu e consolidou todos os países. Por que nós sabemos que há um rei da primeira lista que participa da segunda sob este pseudônimo? Porque se trata de um rei, de um governante que morreu de forma trágica, tal qual o filho do deus Enki. E ele só morre depois do dilúvio. O registro da morte desse deus, ele é intenso. Há várias tabuletas com cantos descrevendo a morte dele. Possivelmente foi uma traição do próprio irmão dele, o deus Marduk, que provocou essa morte. E até hoje, até os dias de hoje, através da religião cristã, nós acompanhamos esse sofrimento. Quer dizer, foi um fato tão poderoso que aconteceu na época que todas as próximas gerações, as gerações acadianas, as gerações egípcias, as gerações hebraicas, cristãs, religiosas, elas assimilaram isso e trouxeram para cá, para esse tempo, 10 mil, 14 mil anos depois daquilo que aconteceu após o dilúvio. Dumuzi é Osíris, que foi morto pelo irmão, assim como Abel, o bom pastor. Da Vinci retratou Dumuzi como o cordeiro em sua obra A Virgem e o Menino com Santa Ana. O cordeiro desta obra representa o personagem bíblico João Batista. É curioso, então, isso. Como que um Deus que não existe, um Deus que está na primeira lista, que não pode ser comprovado, e está presente na segunda lista, que é uma lista comprovada historicamente, porque ali na segunda lista existem governantes e imperadores que participam da história, que participam de momentos da história que estão relatados em outros capítulos e versões encontradas, traduções encontradas referentes à historicidade de outros povos. Então, como Sargão, por exemplo, e outros reis, estes reis eles podem ser encontrados na história. Então, essa segunda lista ela é considerada histórica pelas universidades. Os sumérios eram um povo religioso. Eles erguiam templos aos deuses, eles cozinhavam alimento e levavam aos portões dos deuses. Eles tinham uma maneira de enterrar seus mortos que era muito específica. Então, os ritos funerários dos sumérios há 10, 14 mil anos atrás, sei lá quantos mil anos exatamente eles viveram, porque essa datação o que acontece? As universidades elas fazem uma datação média de 5 a 6 mil anos, mas geralmente não é exatamente esta. Possivelmente é anterior, esse povo existiu muito antes de 6 a 5 mil anos antes de Cristo.
Então, esse povo, eles tinham uma cultura, uma tradição muito sofisticada para a época, como nós imaginaríamos que seria na época, de acordo com os achados, de acordo com os estudos. Mesmo assim, e ainda assim, é possível encontrar registros de oferendas aos deuses, sacrifícios aos deuses de crianças. Eles sacrificavam crianças, eles tinham o hábito de sacrificar as crianças aos deuses, nos templos dos deuses, para que eles pudessem ter respostas sobre o que fazer, para que eles fossem iluminados. Mais para frente, na Bíblia, os hebraicos eles tentam diminuir essa crença, então reverter esse hábito, este costume que vinha já da Suméria, e veio passando de geração em geração, de povo a povo, até os hebraicos. Então, é possível perceber na Bíblia que eles tentam educar o povo. Não matem criancinhas, matem galinhas, matem porcos, peguem cachorros e deixem as criancinhas em paz. Deus ordenou que Abraão sacrificasse seu filho Isaque. Abraão obedeceu a Deus. Mas quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, Deus interveio e providenciou um carneiro para morrer no lugar de Isaque. Gênesis 22, 10, 13. Atualmente já se discute a possibilidade dos egípcios não haverem construído as pirâmides. Por quê? Existem tabletes de argila sumérios, que foram traduzidos já pelas universidades, que indicam que as pirâmides já existiam antes mesmo dos egípcios habitarem aquela região. A deusa suméria Ninmah construiu sua casa em Kek, que em copta é Kemet, que significa Egito. Então os sumérios, eles obviamente são um povo mais antigo do que os egípcios. Então eles habitaram ali a região muito antes dos egípcios se tornarem cidadãos do Egito. Nestes textos sumérios, os textos dos tablets sumérios, as pirâmides elas são chamadas de chifres de víboras. Nessa região existe uma região onde há construções arrebatadoras e eles chamam essas construções de chifres de víboras. Existe um canto chamado O Hino do Templo, trecho 87, 95, 100, e onde encontramos a seguinte frase, a seguinte descrição: Ó poderosa Kek, forma do céu e da terra, despertando o terror como uma grande víbora, com chifres casa de Ninhursag, construída em lugar aterrorizante, respeitada em Kek. Seu interior é profundo, enquanto o seu exterior é alto. Isso reforça ainda mais as pesquisas que dizem que não foram realmente os egípcios que construíram as tais pirâmides. Os textos sumérios, eles também nos dizem que eles tinham muito conhecimento sobre construção. Existe um trecho em que eles dizem como o deus Enki, ele construiu o palácio onde ele morava, com detalhes em lápis lazuli, e pedra, e prata, e a abóboda era maravilhosa. Eles descrevem a abóboda do templo, da casa de Enki, a casa que o deus Enki construiu. As portas, eles descrevem como a fachada era brilhante e reluzente. Então eles tinham um conhecimento de construção, um conhecimento arquitetônico. A agricultura também é um outro fator que chama atenção nesse povo. Por quê? Eles tinham conhecimento de ferramentas e utensílios para retirar água de poços, e há uma passagem muito curiosa que diz sobre o deus Enki que ele teria preenchido, transbordado os rios Tigre e Eufrates com o seu falo gigante. De falo gigante entende-se uma que na minha cidade se diz mangueira, algo de borracha, algo grande que possa ter enchido os rios. Simbolicamente, eles usaram, né, os sumérios, a pessoa que escreveu isso, que em cuneiforme, lá nas tabuinhas de argila, eles usaram o falo
como um objeto simbólico para uma ferramenta. E isso é muito filosófico, porque a filosofia compreende em aplicar símbolos aos textos, para que haja um contexto simbólico a ser decifrado, a ser compreendido. Então, além de agricultores, pensadores, escritores, eles ainda eram filósofos. Esse povo é realmente muito incrível. Eles realmente possuem muitas características curiosas, como essas de deuses vindo do céu e criando os homens, Deus trazendo do céu a cevada, Deus vindo do céu e trazendo para o povo alimento, cultura, tradições, e todas esses conceitos dessa mitologia incrível que eles criaram já há milhares de anos atrás, ela é de tão poderosa, ela veio sendo assimilada pelos povos seguintes, das gerações seguintes. Então, qual foi a geração que assimilou a mitologia suméria? Os acadianos. Os acadianos, eles assimilaram a mitologia suméria porque depois do dilúvio, conta-se nas tabuletas de argila que a população suméria passou muita fome, eles não tinham mais como sobreviver da terra, tudo havia sido destruído, o granizo devastou toda a região ali onde eles habitavam e eles estavam muito debilitados. Os povos das regiões seguintes também. E quando há muita pobreza, geralmente ocorrem invasões, guerra, dominações dos mais fortes sobre os mais fracos, e foi o que aconteceu com os sumérios. Então, os acadianos, eles, após vários ataques, vários roubos, vários saqueamentos, vários saques ali na região dos sumérios, eles acabaram por dominar toda a região e eles assimilaram assim toda a sua mitologia. Então, existe uma mitologia suméria que trata de Ziusudra. Ziusudra era o filho de um deus, este deus chamava-se Enki e ele vivia na região ali com a sua família. Quando o deus Enki soube, e portanto, que haveria uma grande catástrofe natural, ele vai avisar esse filho dele, que é um filho que ninguém sabe que é filho, é um filho lá meio que secreto, é um filho meio que, aconteceu lá e ninguém soube, um filho meio que bastardo, pá. E ele vai lá e diz para esse filho, olha, construa esta arca, e ele passa todas as instruções para esse filho para que ele construa esta arca, para que ele e sua família possam ser salvos. Essa versão de Ziusudra foi assimilada pelo povo acadiano, que dominou os sumérios. Na versão acadiana, portanto, a mitologia traz a epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh, então, é a sincronia do personagem Ziusudra. Gilgamesh, por sua vez, foi adaptado pelos hebreus, pelos cristãos, como Noé. Então, hoje nós temos Noé, que um dia foi Gilgamesh, e sua origem se tem, por enquanto, até onde se sabe, na mitologia suméria, com o personagem Ziusudra. Os sumérios, portanto, eles revelam a mitologia mais antiga que originou a mitologia bíblica. E uma curiosidade é que na Bíblia existe uma passagem sobre a biblioteca de Nínive. Então foi relacionado, e agora é considerado já uma evidência fatídica pelos historiadores, pelos acadêmicos, de que a biblioteca de Nínive citada na Bíblia é, portanto, a biblioteca de Assurbanipal. Esse é um fato histórico, não significa que a Bíblia seja histórica, mas a mitologia, ela sempre contém fatos históricos. Então esse povo sumério, eles são incríveis, eles criaram toda essa mitologia que nós trazemos conosco até hoje. Existem detalhes da mitologia suméria que nós nem percebemos, nós nem fazemos ideia que pode ser tão antiga e que nós praticamos hoje, ou que nós vemos as pessoas praticarem, ou que nós vemos as religiões praticarem. E isso é muito importante, porque a religião, ela não é clara quando ela trata do tema divino. Ela não ela sempre vem com
com aquelas mistérios, ou não é possível revelar, não se pode questionar. Então, as pessoas acabam por seguir uma crença cegamente, porque elas não conseguem compreender o que levou aquilo, o que realmente é aquilo, como as pessoas realmente chegaram à conclusão de que existe um Deus, de que esse Deus criou o homem, da onde veio isso? Veio da Bíblia, mas a Bíblia ela tem tantas filosofias, tantos símbolos, ela é tão repleta de enigmas que para nós, mesmo os pesquisadores, fica difícil interpretar, porque fazem parte de um povo que já foi extinto, de um povo que já não existe mais. E conhecer a origem de tudo isso, a origem mitológica de toda a Bíblia, expande os nossos horizontes. Então, embora existam muitos textos sumérios que tratem dos deuses, que tratem de suas imperfeições, de seus dramas e de tudo aquilo que os deuses fizeram no passado, existem também muitos registros que foram feitos porque eles precisavam demarcar terras, eles precisavam fazer negócios com as cidades vizinhas ou com cidades distantes. Então, em todos esses registros considerados históricos, não constam deuses. As academias universitárias dividiram a literatura suméria em 3 categorias. A categoria simbólica, a categoria cultural, artística, que seriam os cantos, e a categoria histórica. Então, na categoria histórica, não consta nenhum deus. Por quê? Porque não é possível provar a existência desses deuses. Mas constam sim que na época haviam templos a esses deuses. Por exemplo, o templo de Unug, erigido para a deusa Inanna, ele realmente existiu. É fato que na época dos sumérios existia um templo, o templo de Unug. Esse templo ele é muito citado nos tabletes de cânticos à deusa Inanna. São vários tabletes com diversos detalhes sobre como ela governava Unug, como ela determinava o comércio de Unug, e de fato existia um templo para ela lá nessa região. Então, assim, isso é possível comprovar. Agora, a deusa Inanna, até hoje, não foi possível comprovar a existência dessa deusa. Por isso, esses textos, eles não são considerados históricos. Sobre os personagens bíblicos, eu vou tratar de cada um deles aqui no meu canal, nos próximos vídeos que eu fizer. E se você quiser acompanhar o meu canal, se inscreva. Se você gostar do tema, se você gostar da matéria, se você achar interessante os sumérios, os povos antigos, se inscrevam aqui no canal. Também curtam a minha página no Facebook e participem do grupo.